One Story, 94. Tito. Ele se entregou por nós para nos tornar o seu povo. Tito capítulos 1 a 3. Irrepreensível. Paulo primeiro descreve as qualificações para os presbíteros. É necessário que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não sejam acusados de devassidão, nem de insubmissão. E quanto aos supervisores, Paulo diz que devem ser irrepreensíveis. Não arrogantes, nem briguentos, nem dados ao vinho, nem violentos, nem ávidos de lucro desonesto. Pelo contrário, devem ser hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, piedosos, disciplinados. Devem apegar-se firmemente à mensagem fiel, como foi ensinada. Por quê? Para que possam exortar pela sã doutrina e refutar os que a contradizem. Para Paulo, a primeira qualificação é esta: irrepreensível. Nada em sua vida pode trazer vergonha diante de Deus. Esses homens são administradores da casa de Deus. Naquele tempo, muitos do grupo da circuncisão eram rebeldes, faladores inúteis e enganadores. Paulo diz que é preciso fazê-los calar, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não devem, por ganância. Paulo ordena a Tito: repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. E acrescenta: para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os corrompidos e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. O tom é de urgência. A preocupação de Paulo pelo povo de Deus jamais o abandona, mesmo quando está longe. Você, porém, fale o que é consistente com a sã doutrina. No meio de toda essa confusão, Paulo diz a Tito: você, porém, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ele instrui os homens idosos a serem temperantes, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres idosas devem ser reverentes em sua maneira de viver, não caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem. Devem ensinar as mulheres mais jovens a amar os maridos e os filhos, a serem prudentes e puras, a cuidarem de seu lar, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos jovens, Paulo ordena: seja em tudo um exemplo, praticando boas obras. Na sua doutrina mostre integridade, seriedade e linguagem sã e irrepreensível. Até os escravos. Que sejam sujeitos a seus senhores, procurando agradá-los, sem contestar nem roubar, mas mostrando plena fidelidade. Assim, em tudo, tornarão atraente a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vivemos neste mundo, mas devemos viver nele como povo de Deus, como sal e luz. Ele se entregou por nós. Paulo declara: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto Tito conduz o povo de Deus nessa batalha espiritual, Paulo o lembra: é a graça de Deus que nos educa. É a graça que nos capacita a dizer não aos desejos mundanos. É pela graça que vivemos vidas piedosas neste mundo. É pela graça que aguardamos, cheios de esperança, a vinda de Jesus Cristo. E Paulo diz de Jesus: ele se entregou por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo todo seu, dedicado a praticar boas obras. Assim como Deus disse: eu sou o Senhor, que vos santifica e vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Agora Paulo proclama santidade até mesmo aos cretenses, de quem os próprios profetas diziam: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Mas mesmo a eles, Paulo declara santidade. E com toda a autoridade, ordena a Tito: repreenda e ensine de tal forma que ninguém o despreze.
O fluxo do mundo não deve determinar a vida da igreja. Devemos seguir pelo caminho contrário, para que nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo continua sua exortação a Tito. Lembre o povo de se sujeitar aos governantes e às autoridades, de ser obediente, de estar pronto para toda boa obra, de não falar mal de ninguém, de ser pacífico e amável, mostrando sempre toda a mansidão para com todos os homens. Mais uma vez, Paulo está dizendo: sim, vivemos neste mundo, mas vivemos como povo de Deus, como aqueles que servem ao verdadeiro Rei. E então ele lembra Tito de algo profundamente pessoal e teologicamente profundo. Pois nós também, outrora, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravizados a toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na malícia e na inveja, sendo odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sim, até mesmo Paulo, até mesmo Tito, até mesmo aqueles que agora servem a Deus em sua igreja um dia, não eram diferentes do povo de Creta. Mas o que aconteceu? Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por quê? Para que, justificados por sua graça, nos tornássemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo está confessando esta verdade abertamente. Sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Cristo, ele e seus companheiros não seriam diferentes de qualquer outra pessoa neste mundo, correndo atrás do que se desfaz, acreditando que este mundo é tudo o que existe. Assim também seríamos nós. Assim também todos nós. Para que aqueles que confiam em Deus cuidem em aplicar-se às boas obras. Paulo diz: fiel é esta palavra. Ele está declarando ousadamente que, enquanto o mundo vive para seus próprios apetites e não consegue discernir o bem do mal, este evangelho é verdadeiro. Portanto, ele diz a Tito: quero que você insista nestas coisas, para que os que têm crido em Deus cuidem em aplicar-se às boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todos. Permaneça no Evangelho. Permaneça em Cristo. Permaneça na palavra que dá a vida. Não viva segundo a lei, nem segundo a sua própria justiça ou mérito. Não se glorie em suas próprias obras, porque essas coisas são inúteis e vazias. E Paulo advertido. Mas evite discussões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e sem valor. Admoeste o herege uma vez e outra vez. Depois disso, afaste-se dele. A instrução pastoral final de Paulo é dura e clara. Admoeste o homem faccioso uma vez e outra vez. Depois disso, rejeite-o. Você pode estar certo de que tal pessoa está pervertida e vive em pecado, e por si mesma está condenada. Paulo fala como alguém que amou com o amor de Deus, mas também como alguém que conhece a realidade do pecado. Ele já havia escrito: rogo-vos, irmãos, que observeis os que provocam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. E ainda: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão. Com esse tal, nem ainda com mais. Por que tamanha seriedade? Porque Paulo sabia: ninguém é transformado apenas por ensino. Ninguém se torna filho de Deus sem a graça que flui do amor de Deus. Só isso transforma um pecador em servo de Cristo. Esta é a história do zelo de Deus. Esta é a história de Jesus Cristo. Esta é a história de pecadores. One Story, 94. Tito, ele se entregou por nós para nos tornar o seu povo. Tito capítulos 1-3. Underscore. One Story, 94. Tito,
Ele se entregou por nós para nos tornar o seu povo. Tito capítulos 1 a 3. Irrepreensível. Paulo primeiro descreve as qualificações para os presbíteros. É necessário que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não sejam acusados de devassidão, nem de insubmissão. E quanto aos supervisores, Paulo diz que devem ser irrepreensíveis, não arrogantes, nem briguentos, nem dados ao vinho, nem violentos, nem ávidos de lucro desonesto. Pelo contrário, devem ser hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, piedosos, disciplinados. Devem apegar-se firmemente à mensagem fiel, como foi ensinada. Por quê? Para que possam exortar pela sã doutrina e refutar os que a contradizem. Para Paulo, a primeira qualificação é esta: irrepreensível. Nada em sua vida pode trazer vergonha diante de Deus. Esses homens são administradores da casa de Deus. Naquele tempo, muitos do grupo da circuncisão eram rebeldes, faladores inúteis e enganadores. Paulo diz que é preciso fazê-los calar, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não devem, por ganância. Paulo ordena a Tito: repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. E acrescenta: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os corrompidos e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras. São detestáveis, desobedientes, incapazes para qualquer boa obra. O tom é de urgência. A preocupação de Paulo pelo povo de Deus jamais o abandona, mesmo quando está longe. Você, porém, fale o que é consistente com a sã doutrina. No meio de toda essa confusão, Paulo diz a Tito: você, porém, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ele instrui os homens idosos a serem temperantes, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. As mulheres idosas devem ser reverentes em sua maneira de viver, não caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem. Devem ensinar as mulheres mais jovens a amar os maridos e os filhos, a serem prudentes e puras, a cuidarem de seu lar, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos jovens, Paulo ordena: seja em tudo um exemplo, praticando boas obras. Na sua doutrina mostre integridade, seriedade e linguagem sã e irrepreensível. Até os escravos, que sejam sujeitos a seus senhores, procurando agradá-los, sem contestar nem roubar, mas mostrando plena fidelidade. Assim, em tudo, tornarão atraente a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vivemos neste mundo, mas devemos viver nele como povo de Deus, como sal e luz. Ele se entregou por nós. Paulo declara: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto Tito conduz o povo de Deus nessa batalha espiritual, Paulo o lembra: é a graça de Deus que nos educa. É a graça que nos capacita a dizer não aos desejos mundanos. É pela graça que vivemos vidas piedosas neste mundo. É pela graça que aguardamos, cheios de esperança, a vinda de Jesus Cristo. E Paulo diz de Jesus: ele se entregou por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo todo seu, dedicado a praticar boas obras. Assim como Deus disse: eu sou o Senhor, que vos santifica e vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Agora Paulo proclama santidade até mesmo aos cretenses, de quem os próprios profetas diziam: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Mas mesmo a eles, Paulo declara santidade. E com toda a autoridade, ordena a Tito: repreenda e ensine de tal forma que ninguém o despreze. O fluxo do mundo não deve determinar a vida da igreja.
devemos seguir pelo caminho contrário, para que nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo continua sua exortação a Tito. Lembre o povo de se sujeitar aos governantes e às autoridades, de ser obediente, de estar pronto para toda boa obra, de não falar mal de ninguém, de ser pacífico e amável, mostrando sempre toda a mansidão para com todos os homens. Mais uma vez, Paulo está dizendo: sim, vivemos neste mundo, mas vivemos como povo de Deus, como aqueles que servem ao verdadeiro Rei. E então ele lembra Tito de algo profundamente pessoal e teologicamente profundo. Pois nós também, outrora, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravizados a toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na malícia e na inveja, sendo odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sim, até mesmo Paulo, até mesmo Tito, até mesmo aqueles que agora servem a Deus em sua igreja um dia, não eram diferentes do povo de Creta. Mas o que aconteceu? Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por quê? Para que, justificados por sua graça, nos tornássemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo está confessando esta verdade abertamente. Sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Cristo, ele e seus companheiros não seriam diferentes de qualquer outra pessoa neste mundo, correndo atrás do que se desfaz, acreditando que este mundo é tudo o que existe. Assim também seríamos nós. Assim também todos nós. Para que aqueles que confiam em Deus cuidem em aplicar-se às boas obras. Paulo diz: fiel é esta palavra. Ele está declarando ousadamente que, enquanto o mundo vive para seus próprios apetites e não consegue discernir o bem do mal, este evangelho é verdadeiro. Portanto, ele diz a Tito: quero que você insista nestas coisas, para que os que têm crido em Deus cuidem em aplicar-se às boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todos. Permaneça no Evangelho. Permaneça em Cristo. Permaneça na palavra que dá a vida. Não viva segundo a lei, nem segundo a sua própria justiça ou mérito. Não se glorie em suas próprias obras, porque essas coisas são inúteis e vazias. E Paulo advertiu: mas evite discussões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e sem valor. Admoeste o herege uma vez e outra vez. Depois disso, afaste-se dele. A instrução pastoral final de Paulo é dura e clara. Admoeste o homem faccioso uma vez e outra vez. Depois disso, rejeite-o. Você pode estar certo de que tal pessoa está pervertida e vive em pecado, e por si mesma está condenada. Paulo fala como alguém que amou com o amor de Deus, mas também como alguém que conhece a realidade do pecado. Ele já havia escrito: rogo-vos, irmãos, que observeis os que provocam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. E ainda: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão. Com esse tal, nem ainda com mais. Por que tamanha seriedade? Porque Paulo sabia: ninguém é transformado apenas por ensino. Ninguém se torna filho de Deus sem a graça que flui do amor de Deus. Só isso transforma um pecador em servo de Cristo. Esta é a história do zelo de Deus. Esta é a história de Jesus Cristo. Esta é a história de pecadores, outrora inimigos de Deus, que, pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pela graça imensurável de Cristo, tornaram-se seu próprio povo. É a história dos que, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição, continuam a pregar o Evangelho, que vivem para o reino de Deus, que proclamam Cristo crucificado, ressuscitado e reinando. E esta história, a história de Jesus Cristo, ainda continua, outrora inimigos de Deus, que, pela sua misericórdia,
pela sua compaixão e pela graça imensurável de Cristo, tornaram-se seu próprio povo. É a história dos que, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição, continuam a pregar o Evangelho, que vivem para o reino de Deus, que proclamam Cristo crucificado, ressuscitado e reinando. E esta história, a história de Jesus Cristo, ainda continua.